É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Estamos live, aqui mais numa conversa secreta que ninguém pode saber com quem é que eu estou a falar, porque esta pessoa disse que só daqui a umas décadas é que vai querer aparecer. Mas hoje vamos ter uma conversa muito séria, muito séria. Portanto, para vocês que seguem o podcast, deixem lá 5 estrelas de preferência nas plataformas que usam para ouvir o podcast e comentem no YouTube coisas incríveis. Podem comentar, inclusivamente, deixar perguntas. Quem é a pessoa com quem estás a falar? A voz dela não se vai ouvir. Ou se ouvir depois, o Alexandre vai cortar tudo. Então, bem-vinda! Finalmente! Só agora é que começaste a pensar em investir. Eu separava as coisas... Eu sou um bocadinho diferente porque eu não tenho fundo de emergência, mas pelas razões que tu sabes, porque eu se precisar de dinheiro, posso movimentar dinheiro dos negócios. A questão é, o que é que eu vejo aí? Eu separava os conceitos, tu estás a chamar fundo de emergência e fundo de maneio. Mas porquê é que chamas a isso fundo de emergência? Para mim o fundo de emergência tem que estar líquido, ou seja, se não podes mexer porque vais perder juros ou vais ter uma penalização, mas tu podes mexê-lo de quanto em quanto tempo, se precisar. É que uma emergência é uma emergência, não te avisa. Mas isso também rende nada. Aquilo que eu tenho vindo a fazer, e tu deves ter apercebido desta cena de inflacionar tudo, não é? Os preços de tudo, das oficinas, dos alimentos, da renda e não sei o quê. O que eu tenho vindo a fazer é... eu estou numa fase da vida em que eu preciso de multiplicar o dinheiro que eu ganho. Tu falaste, um dia quero comprar uma casa e o fundo de emergência não sei o quê. Eu acho que estás a baralhar conceito. O fundo de emergência não é para comprares uma casa. Porque o objetivo parece-me bem. É assim, ainda que depois vem aquela discussão de... E eu aí, pronto, isto é uma discussão de uma semana e meia. Aquela discussão de não faz sentido nenhum tu, para não pagares 3,5% de juros ao banco, não faz sentido nenhum pegares em não sei quantos mil euros para dares a pronto para uma casa. Para mim faz sentido, se eu tiver que o fazer, não vou ter problema nenhum em fazê-lo, por uma questão de tranquilidade, do género. Nem tudo tem que fazer sentido numa folha Excel, não é? Aquela coisa de prefiro estar a pagar ao banco 3,5%, não. Eu prefiro ter paz mensal e dizer assim, não tenho prestação nenhuma ao banco, se não tiver prestação nenhuma ainda fico mais satisfeito. Mas pronto, há pessoas que não, há pessoas que vivem bem com não sei quantas prestações, desde que vá caindo dinheiro mensalmente. Agora, o que é que eu fui fazendo há uns anos para cá? E tu acompanhaste o início, no início até fiz muitas asneiras, lá com empresas especulativas e perdi muito dinheiro. Já viste alguns vídeos, se calhar? O que é que eu decidi fazer? Eu decidi ter uma transferência automática todos os meses para a conta da corretora. No caso eu uso a de giro, tu registaste noutra, mas está tudo bem. Tinha, no dia 1 de cada mês, e a Lúcia também tem assim, no dia 1 de cada mês tem uma transferência automática de X, que eu defini que era um valor que eu dizia assim, posso todos os meses esquecer este valor e não vai haver nada que me vá obrigar a ir lá buscá-lo. Porque preferencialmente não vou ter que mexer naquele dinheiro, porque senão, se comprar ações, por exemplo, se o mercado está em queda, como esteve em 2020, 2022, e eu preciso de mexer, estou a mexer na pior altura, não é? Vou vender e se calhar estou a perder em muitas posições. Eu quero estar ao contrário, quero é, quando está tudo a cair e eu estou a perder também, a desvalorizar, não é perder realmente, não estou a vender, quando eu estou a desvalorizar, eu quero é ter mais dinheiro, comprar mais e mais e mais. E por isso é que eu depois consegui, nestes últimos 5 anos, mais do que duplicar o valor. O que é que eu faria? Esse fundo de emergência, pronto, esqueci-o, é o fundo de emergência. Se calhar precisa de algum reforçozinho mensal, pronto, uma transferência automática para o fundo de emergência, nem que fosse um bocadinho menos, porque agora também vais querer ter outra transferência automática para outro fundo, que é o que vais investir. Ok, transferência automática para o fundo de emergência. Mas esse é mesmo para esquecer ou tem que ser uma emergência máxima para lá ir buscar? O resto, eu não ia buscar agora dinheiro ao fundo de emergência para investir em ações ou em ETFs. Vamos pegar um exemplo. Punhas 100 euros por mês para o fundo de emergência e diz assim, olha, o fundo de emergência já está lá um bolo mais ou menos, pá que se lixe, vai 40 euros por mês para o fundo de emergência e 60 euros para eu começar a investir em ações, ETFs, o que tu quiseres. Contribuis menos para o fundo de emergência agora, até porque já lá criaste um bolo mais ou menos, e contribuis para uma nova cena que tu vais começar a construir. E depois, podes fazer transferências pessoais. Epá, olha, aconteceu uma coisa qualquer e, olha, até veio dinheiro o tio da França que te ofereceu 1.000 euros, tu nem estavas a contar. Pronto, toma lá mais 200 para o fundo de emergência e toma 800 para o outro lado. E aí faz uma transferência pontual, percebes? Pá, eu tento sempre
quando eu falei nisto com a Lúcia, eu disse-lhe mesmo, qual é o valor que tu estás confortável para esquecer? Porque assim, quando mandas para a corretora, convém que depois seja numa visão de muito longo prazo. Sim, mas depende da composição do PPR. É 100% ações? É o quê? Tem obrigações? Daqui a 30 anos vais lá ter o dinheiro que lá meteste. E daqui a 30 anos o dinheiro que lá meteste compra 1/6 daquilo que compra hoje. Ou seja, é assustador. Agora imagina, vamos falar em risco e volatilidade, que são coisas completamente diferentes. A curto prazo, a volatilidade, por exemplo, vamos falar em ações, a volatilidade nos mercados acionistas, a curto prazo, pode ser muito grande. O Trump diz qualquer coisa, ai, lá vem. Diz outra coisa, ai, lá vai ele a subir. De repente estás a valorizar 3.000 euros e de repente estás a desvalorizar 6.000 euros. Percebes? Eu tive aqui 15 dias que desvalorizei 33.000 euros. Imagina, eu já vi isto no passado não sei quantas vezes. E, portanto, o que eu vi foi desvalorizou, Quando consegui comprar mais, ou porque havia coisas em saldo, não sei o quê, comprei mais. E então, quando aquilo recuperou, o bolo disparou. Percebes? Não pode, este dinheiro não podes mexer. Um dia, quando tu olhas ao longo prazo, a volatilidade e as loucuras e a macroeconomia e não sei o quê, no longo prazo não interessa nada. No longo prazo, se pegares, por exemplo, uma economia americana, no longo prazo achas que a economia americana nos próximos 20 anos vai continuar a ser fortíssima e a crescer ou vai decrescer? O que é que te parece? Parece-me que vai continuar a ser uma economia fortíssima a economia americana. O capital garantido também só te garante que vais ter que trabalhar mais e mais e mais e não vais ter o dinheiro nunca a trabalhar para ti. Ou seja, tu precisas ter um misto. Eu percebo que tu dizes, mas é arriscado, não tem garantia, não sei quem, não sei o quê. Se tu queres tudo garantido na tua vida, estás tramada, porque a garantia é que vai ser sempre o que lá está de lado e que o que lá está de lado daqui a 30 anos compra 1/10 do que compra hoje. Basta pensar nos últimos 5 anos. O mesmo dinheiro, mas vamos pegar em 10.000 euros. 10.000 euros há 5 anos comprava uma coisa. 5 anos depois compram menos metade dessas coisas. 10.000 euros agora já não é assim tanto dinheiro como era, por exemplo, há 10 anos atrás. Olhas para um apartamento e dizias assim, 150.000 euros um apartamento, não sei. Sim, onde é que arranjas um apartamento de 150.000 euros? Não arranjas apartamentos de 150.000 euros. A não ser que seja uma palhota, se calhar, mais 150.000 para reconstruir aquilo. Agora, o que eu acho que isto só se ganha o bichinho metendo dinheiro real. Tu só quando passas por um 2000, eu já passei por 3, ou seja, quer dizer, o 2018 também, eu entrei em 2018, mas eu não percebia na altura que estávamos em queda. Foi na cena da primeira guerra comercial Estados Unidos-China, entrei em dezembro de 2018 no início e aquele foi o pior dezembro desde os últimos não sei quantos anos. Só que eu não tinha noção, eu vi aquilo a decrescer e eu, então, pronto, ainda não percebia nada daquilo. 2020 apanhei uma queda brutal por causa do Covid. E aí comprei muito e foi brutal, porque todos os erros que eu cometi em 2018 e 2019 e no início de 2020, até ao início de janeiro de 2021, recuperei os 20 e tal mil euros que tinha perdido em 9 meses ou em 6 meses, já não sei. Depois, quando em 2022 veio o outro bear market, foi aí carreguei, eu punha 3.000 euros de lado por mês. Olha, comprei tanto. E então, foi de 2022 até agora que aconteceu isto tudo. Porque eu mantive posições e reforcei muito essas posições nestes últimos 3 anos, aquilo duplicou. Mais do que duplicou, percebes? Agora, só tendo lá a cabeça no cepo é que tu vês a crescer, porque agora para mim é assim, eu fico mais satisfeito quando aquilo está a cair do que quando está a crescer. Posso comprar mais, estás a perceber? Porque só estou a investir. Eu, por exemplo, gosto de negócios e eu só estou a investir em empresas brutais, tipo Amazon, quer dizer, os anúncios da Meta Platforms. Temos anúncios para tudo e mais alguma coisa lá para os cursos, subscrições, livros e não sei o quê. Eu percebo aquilo e eu gosto de ver aquilo e não há outro negócio, ou melhor, todos os negócios precisam de fazer anúncios. Seja no YouTube, que é da Google, da Alphabet, que eu tenho ações, seja na Meta, Instagram, WhatsApp, Facebook, não sei, toda a gente usa isso. Fiz, sou acionista disso, encomendo todas as semanas montes de coisas à Amazon. Fiz. Eu cada vez que estou a comprar na Amazon estou com aquela alegria de vou dar mais uns trocos à minha empresa, estás a ver?
Isto a mim tranquiliza-me. Por exemplo, eu não gosto tanto de ETFs, porquê? Porque o ETF é ali um cesto com muita coisa espetacular, mas tem lá muita coisa que também é lixo. Não sei. Tu se vis na internet quantos consultores financeiros e quantos grupos de investimento e não sei o quê batem o índice SP500, por exemplo, das 500 maiores americanas, são pouquíssimos. E por isso é que a maior parte dos livros diz, metam-se em ETFs, não sei o quê, porque quase ninguém consegue bater o índice SP500. Pá, eu tenho batido nos últimos anos. É relativamente simples, a maior parte das pessoas é que complica muito. Mas um ETF é melhor do que teres aquele dinheiro parado, porque o ETF, pelo menos, a rentabilidade do índice das 500 maiores americanas, um ETF que siga esse índice, dá-te ali 12, 13% ao ano de rentabilidade, que já é espetacular. Não, se juntares os dividendos, sim, porque há um ETF que é o VUAA, que tem dividendos acumulativos, não distribui dividendos para a conta da corretora, acumula no preço das ações. E mais essa acumulação dos dividendos e não sei o quê, aquilo dá, em média, acho que nestes últimos 50 anos, ou o que é, dá para aí 12% ou assim. Duplica-te mais ou menos a cada 7, qualquer coisa anos. Que é fixe. Tu olhando a 30 anos já é uma coisa brutal. Basta olhar, vamos aqui na calculadora de juros compostos. Olha, até vamos pegar num pequeno valor. Juros compostos. Só que depois é aquela coisa, as pessoas olham para as calculadoras de juros compostos e dizem, que lindo, não sei o quê. Só que depois não mantêm as posições tempo suficiente a 30 anos, pois não sei o quê. Mas a questão é que depois tu não deixas lá isto investido a 30 anos. E eu garanto que eu estou a fazer isso, do género. Eu obrigo-me eu imagino que não posso mexer nisto. Se eu quiser, mexo, porque isto é extremamente líquido. As bolsas estão abertas, se eu quiser. Vendo e passo isto para a minha conta, em 2 dias está na minha conta. A questão é, obrigo-me mesmo a tentar esquecer este dinheiro. Por exemplo, vamos imaginar, vais começar com 100 euros, um prazo de 30 anos. Investimento adicional, vais pôr mais 50 euros por mês. Investimentos mensais, ok, 50 euros por mês. E vamos pôr aqui 10% anual. Não é muito, não. Não, com o ETF dos... Basta ires aqui a... Onde é que está? É assim, aqui nos últimos anos, olha, 2018... O SP500, 6,20% negativo, e foi a queda. 2019, 28,9%. 2020, 16,3%. 2021, 28,7%. 2022, menos 18,4%. 2023, 24,2%. 2024, 23,3%. Até o sábado passado, 17%. Ou seja, se tu fizeres a média, vamos fazer aqui a média disto. Nestes últimos anos, média 14,27%. Portanto, eu estou a ser conservador. Eu estou a dizer, tu vais ter 10% de rentabilidade ao ano. Em média até podes ter mais e os últimos anos têm mostrado isso. Então, vamos lá calcular isto. Portanto, nos próximos 30 anos, começando a fazer isto, nos próximos 30 anos, terias lá 115 mil euros, dos quais 96 eram juros, ou seja, rendimento gerado em cima do rendimento que tu lá tens. E tens aqui, olha, começas com 100 euros, ano 1, com os reforços de 50 euros por mês, mais os juros acumulados, dá-te isto, os tais 10% ao ano, com os reforços, e depois, ao fazer reforços, não quer dizer que eu, por exemplo, não compro todos os meses. 3 em 3 meses, ou 6 em 6 meses. É assim, há pessoas que fazem o DCA, que é o Dollar Cost Averaging, que é o quê? Imagina, de 3 em 3 meses, no primeiro dia ou no primeiro dia útil de cada trimestre, dizem assim, vou comprar o que tiver aqui em ações. Há alturas em que, quando está mais caro, compras menos ações, quando está mais barato, compras mais ações. Vais comprar 600 euros. Se está mais caro, consegues comprar menos. Se está mais barato, consegues comprar mais. Ao fazer isto, independentemente de estás num bear market, num bull market, ao fazeres isto durante 30 anos, vais ter um preço médio relativamente reduzido. Porque assim, vais apanhar alturas em que o preço está alto. Sim, mas também vais apanhar alturas em que o preço está mais baixo. Tu, quando pões o horizonte temporal longo, tudo isto se atenua. Volatilidades, não interessam nada. Quedas e não sei o quê e tal, bear market, não interessa nada. Em 30 anos. Em 30 anos vais estar muito mais... Imagina, se o SP500 de 7 em 7 anos, mais ou menos, te duplica, em 30 anos duplica-te várias vezes. O dinheiro. Olha a quantidade de dinheiro que tinhas lá. Com investimentos baixíssimos. Percebes? Lá no grupo Investir na Bolsa, há lá pessoas que investem em ETFs que seguem o SP500 para os filhos. Criaram uma conta quando os filhos nasceram, têm aquela conta, depois mais tarde... por exemplo, há uma corretora que é a Interactive Brokers que permite mudares o titular da conta. Aos 18 anos podem mudar o titular da conta. Outras corretoras para já ainda não permitem. Mas há alguns o que dizem o que eu faço é chego aos 18 anos, ou aos 20, ou aos 25, quando acharem que eles têm cabeça já para... Ou resgatam e pagam os impostos, e portanto
o IRS é decrescente, pagas 28% sobre as mais-valias, mas se detiveres o ativo há mais de 2 anos já pagas, já não me lembro se é 27%, até aos 19,5% se detiveres há mais de 8 anos. Eu sei que o PPR é 8%, é menor, mas mesmo assim as ações de 28 passa a 19,5%, que é uma diferença muito grande. Ou resgatam e entregam, ou fazem doação. Resgatam, fazem doação, porque há um enquadramento na lei que te permite fazer a doação e depois já houve quem dissesse que teve um amigo que fez isso com 1 milhão de euros e que aquilo depois meteu advogados e meteu finanças e aquilo não foi bem, porque a lei não é clara. A lei diz que a doação, acho que só tem imposto de selo ou uma coisa assim do género, não paga mais-valias, porque é uma doação para um familiar direto. Ao fazer doação, todos aqueles anos de mais-valias são anulados porque depois o que conta não foi uma venda efetiva, foi uma doação. O que conta é o preço médio das ações naquele momento da doação. Portanto, se o filho, passado um mês, vender, conta aquilo. Se passado não sei quantos anos doar outra vez, aquilo vai passando. Pronto. Em Portugal a lei vai mudando muito e, portanto... Mas eu acho que daqui a uns anos todas as corretoras vão permitir, se calhar, mudar o titular da conta. Sim, acho que o caminho há de ser todo por aí. Mas o que é que eu acho que era interessante pensar? Daqui a quanto tempo é que tu gostarias de ter dinheiro para uma entrada para uma casa? 5 anos, 10 anos, por exemplo. Eu só quando fizer 50 é que vou ter o meu próprio apartamento. Portanto, não há pressa. Quando o pessoal diz assim, eu tenho 22 anos, não consigo sair de casa dos pais, é impossível comprar um apartamento. Não tens que comprar um apartamento aos 22 anos. Ponto. Mas é que as contas não são assim tão fáceis de fazer. Porque assim, sabes quanto é que vou pagar só de imposto na escritura e não sei o quê? 47 mil euros. 47 mil euros dá para muitas rendas. Isto é dinheiro deitado ao lixo. Está bem, é um ativo que eu não sei. É um ativo se depois um dia o venderes. É um passivo enquanto lá vives. E depois mais o condomínio. Aqui não pagamos condomínio. Onde eu vivo também não pago condomínio. Vou passar a pagar. Pronto, vou passar a pagar. E as manutenções de tudo e mais alguma coisa, e as reparações, tudo. IMI. Aqui não pagamos IMI. Seguro do edifício, não pagamos seguro do edifício. Pagamos do recheio, por causa de sermos assalto. Aquilo é que de repente as pessoas às vezes dizem, pois, mas eu é assim, para pagar 1000 euros de renda, pago 1000 euros ao banco. Não é assim. Porque vais pagar isso tudo, mais não sei quantos impostos. É preciso fazer muito bem as contas. Para mim ainda faz muito mais sentido arrendar do que comprar. Para mim só faz sentido comprar se tu tiveres muito dinheiro disponível. Ponto. Porque tu vais ter... Ainda há dias estava um ex-professor de matemática, estávamos a falar sobre isso na sauna, e ele às vezes disse, às vezes as pessoas dizem, vou comprar não sei o quê, vai-me custar 350 mil, mete mais 50 em cima. 50 quê? 50 mil. 50 mil de quê? Então 300 mil euros, vais pagar mais 20 e tal mil só de escritura, impostos, nananana. Depois vais ter uma surpresa disto e daquilo, olha, não tem não tem forno, não tem não sei o quê, não tem os vidros na casa de banho nos duches, e de repente já foram mais 30 mil. Portanto, quando as pessoas estão naquela de... Agora o banco empresta a 100%, não é esta coisa. Ora, então um apartamento custa 300 mil euros, até aqui tínhamos que ter 10% de entrada no mínimo, que era para o banco dizer, ok, tu metes 10, 30 mil e nós metemos o resto. O que é que acontecia até ali? Muitos bancos, aquilo custa 30 mil, mas o banco avalia-te por 280. Portanto, não te vai dar 30 mil, não, 300 mil. Não te vai dar 300 mil, vai-te dar 280 mil. Mas tu ias pôr 30 no início e vais ter que os pôr na mesma. Vais ter que pôr os 30 na mesma e vais receber menos 20 do que estavas à espera. Tu pensavas que ele te ia avaliar aquilo a 300 e tu punhas 30, mas o banco só te avaliou por 280. Já estás em 20 mil euros, os teus pais vão ter que te ajudar. Já vai ser um filme. Fora as coisas que vais descobrir que a casa precisa e que não está incluído. Fora os 20 e tal mil euros de escritura e impostos e não sei o quê. E de repente é uma dor de cabeça. E então quando dizem, agora o banco financia a 100% para os jovens, nananana. Vai-te financiar a 100%, mas em muitos casos vai-te acontecer, e não é só isso. Cuidado, porque a avaliação que está a ser dada pelas imobiliárias, pelos construtores, não sei o quê, o banco muitas vezes vai-te mandar uma avaliação abaixo e vai-te emprestar em função dessa avaliação deles. E o 100% deles não chega para pagar. Olha, quando comecei com a Lúcia a ver aí os apartamentos, nós andávamos a pensar, bem, queremos um duplex, queremos no topo, portanto, se for penúltimo e último piso, era fixe, um duplex, Tem que ter terraço, tem que ter...
depois desistimos dos duplex. Porque a maior parte dos duplex, qual é a questão? Portugal é craca a fazer leis e depois arranjar maneira, tipo os carros comerciais. Só em Portugal é que havia carros comerciais. Os carros vinham com os bancos atrás e depois havia umas fábricas que desmontavam os bancos e punham aquela caixa comercial. Os Clios, os Corsas, não vinham comerciais. Lembras-te quando tivemos aquele Clio que tinha portas atrás? Era comercial, porque aquele era um carro de 5 lugares que depois, para poderem as empresas deduzir o IVA, tal e tal e tal, só podem deduzir IVA nos carros comerciais. Então vamos inventar carros normais que pareçam comerciais. Pronto, então tiramos os bancos e pronto. Esses carros, por exemplo, tu vês aí pick-ups que só têm assim um espacinho, tem um mini banquinho desconfortável atrás. A do Horácio é assim. Porque deduz IVA, porque aquilo não é uma pick-up de 5 lugares ou de 4 lugares. É um carro de trabalho, exato, e depois às vezes vão alguns assim atrás, mas não é suposto ir ninguém atrás. Que aquilo não são banquinhos, são coisas só para pôr a mala. Nas casas, o que é que se faz? Os imis e tal, e os duplex. Não, tem 2 pisos. Isto é um apartamento, quando tu vês T2 mais 2, sabes o que é que isto significa na maior parte das vezes? Não é um T4. Eu perguntava-me, mas não é um T4? T2 mais 2 são 2 quartos mais 2 quartos. E depois chamam-lhe aquilo, é um sótão ou é um... como é que eles chamavam? Eu quando comecei a ver aquela expressão, já nem me lembro, comecei a ver, espera aí, paga menos IMI assim, porque é um piso e o outro piso é o chamado... Está-me a faltar o termo. Porque aquilo é como se fosse uma cena de arrumos. E naquela cena de arrumos, depois faz lá umas divisórias que afinal são quartos. E portanto chama-se T2 mais 2. E muitas das coisas apareciam T3 mais 1. E depois ias ver o 1 era tipo uma despensa ou tinha um bocadinho mais de metros quadrados para não ser considerado despensa e já poder ser considerado quarto. E isto depois permite, para já, vai empolando o preço, mas ao mesmo tempo paga um bocadinho menos de IMI porque não é um T4, é um T2 mais 2. Quando nós começámos a perceber isto, isto é uma complicação e a maior parte das pessoas enterra-se nestes pormenores, porque nós podemos não ter que ir ao banco, logo se vê, mas se tiveres que ir ao banco, eu só percebi mais tarde, quando numa altura ali a mulher destas torres aqui me disse assim, mas se vocês tiverem que ir ao banco, atenção, porque o banco não avalia isto, o piso de cima, portanto, aquele valor que estamos aqui, o banco vai avaliar isto muito mais abaixo, porque isto é um T2 e tem mais 2 divisões num suposto sótão de arrumos. Ou seja, mais uma guerrinha que as pessoas vão iludidas, vou ao banco, agora dá-me 100%, não tenho que ter dinheiro nenhum. É que se tu não tens dinheiro nenhum, estás tramada. Vais ter que ter dinheiro para os impostos, pelo menos. Pronto. Porque vais ter essa surpresa na escritura. Sei quantos mil. Então, e o banco não... Sim, e o banco empresta-te para o imóvel, não te empresta para pagar impostos. Mas pronto, não tens de ter dinheiro nenhum, agora é uma treta. É preciso teres muito mais do que aquele dinheiro que vais precisar para a casa. Até porque assim, este apartamento que nós vamos comprar, nós vamos pôr jacuzzi no terraço. Nós vamos pôr uma pérgola a tapar o jacuzzi e a zona de não sei o que... Isso tudo vai custar uma pipa de massa. Está bem, mas lindo. Vais valorizar uma coisa que mais tarde pode ser um ativo, não sei o quê. Sim, mas enquanto eu lá viver vai ser um passivo. Aquele dinheiro todo o banco não me vai emprestar para fazer. Já agora junta aí para o jacuzzi e para a pérgola que vamos pôr no terraço. O banco fazia-me um manguito. Sim, o conforto e não sei o quê. Mas por isso é que eu acho que a questão de... Eu acho que as pessoas deviam ser mais... Durante não sei quantos anos da vida deviam olhar e deviam dizer assim: eu tenho que trabalhar intensamente horas a fio é quando eu estou nos 20 e poucos anos. Eu já não tenho paciência para trabalhar não sei quantas horas a fio, até porque percebi no passado que não me fazia bem. Portanto, vou trabalhar horas a fio para experimentar tudo e mais alguma coisa enquanto ainda estou em casa dos pais e não tenho despesas fixas. Perfeito. Vou ficar por aqui e se fizer asneiras, olha, não pago renda, não pago luz, não pago nada. Depois, ir pegando em parte desse dinheiro e metendo-o a multiplicar. E só mais tarde é que começam a olhar e dizer assim: pronto, então se calhar vou querer deixar um apartamento onde eu vivo, pode ser que fique para os filhos, pode ser que não sei o quê. Eu acho que as pessoas deviam construir a cena financeira muito mais focadas no multiplicar o dinheiro para terem condições para o que querem, e não tanto de vou pôr aqui, isto vai-me custar, mas o meu ordenado vai ter que esticar e vai ter que... Estás a ver? Mas pensa assim, não é tarde, mas não fazia sentido, porque eu aí estava a sair de um negócio que me tinha dado 200 e tal mil euros de prejuízo. Eu estava a reconstruir tudo outra vez. Mas pensa assim, nós temos a potencialidade de viver pelo menos até aos 100 anos.
pode alguma coisa correr mal na nossa vida. Mas, não, eu vou passar dos 100. Se tu pensares, porque às vezes as pessoas dizem, pá, aos 60 anos, olha, já acabou, não sei o quê. Não, então aos 60 anos, potencialmente ainda tens mais 30 ou 40. Portanto, faz qualquer coisa, porque as pessoas, eu não vou fazer agora porque também tenho mais 15 anitos, não sei o quê. Imagina que depois tens mais 30 anos e dizes, olha, podia ter feito, agora aos 97 não vou fazer porque... E depois vives até aos 115. O que é? Nunca mais morres e não implementaste nada. Não, é que se eu me puser a pensar para trás, eu tinha que fazer tudo o que fiz. Tínhamos que começar com o Nokia Channel, tínhamos que começar com não sei quantas coisas, que não davam dinheiro nenhum para nós chegarmos à situação de perceber como é que se escrevia num site, como é que se... Não é? Já viste como é que tudo funciona? Agora, aquilo tudo, aquelas horas de dedicação e aquele dinheiro que aquilo não dava, ou o dinheiro que até foi enterrado em projetos que não foram bem sucedidos, aquilo tudo tinha que acontecer para eu mais tarde conseguir ter dinheiro para fazer tudo o que faço e poder investir, não sei... Eu não conseguiria fazer isto aos 20 e tal anos, porque não ganhava tanto dinheiro como ganho agora nessa altura. Mas arrependes-te de não ter começado mais cedo. E mesmo que tu dizias assim, só consegui nestes últimos anos meter 5 mil, já lá estavam 10. A Lúcia, só para teres noção, já tem lá 24 ou 25. E ela diz, eu nem consigo acreditar. Ela mete 200 euros por mês. Começou com 100 e depois subiu para 200. Ela disse, eu nem consigo acreditar. Este dinheiro tinha ido para... Olha, para as miúdas ou para qualquer coisa, e como aqui desaparece da conta, diz-me uma coisa, encantam-te, como a mim, empresas individuais, ou gostavas de uma coisa mais passiva, tipo ETFs? Pronto, é aquelas coisas que eu digo aqui, que vou falando às vezes com o Daniel e com o Alexandre, não é recomendação financeira nenhuma, é quando às vezes digo, e a meta está não sei quê, e tu só vês notícias a dizer vai fechar, vai não sei quê, e eu olho e digo assim, que brutal, vou comprar isto. Então é muito simples, há um ETF que é o VU, aqui um site giro, e tens o VUAA, que é um da Vanguard, e que tem dividendos acumulativos, ou seja, como nunca te entrega os dividendos para a corretora, nunca tens que declarar nada no IRS. Só vais declarar quando venderes. E tem aqui uma TER baixinha, que é as comissões que eles cobram. Que a empresa que está a fazer isto te cobra por gerir a composição do ETF, não sei, é baixíssimo, 0,07%. E, portanto, este aqui é incrível. Este aqui é o year to date, é desde janeiro, olha para isto. Agora, não tens que comprar, imagina, vais aqui a um mês, olha, quando é que isto teve? Olha aqui, no fim de novembro, teve aqui espetacular. Mesmo que comprasses aqui, já estavas aqui, estás a ver? Vamos imaginar nos últimos 6 meses. Mesmo que sejas a maior idiota de todos os tempos a comprar aqui, já está aqui. Estás a ver? É que basta tu dizeres assim, vamos imaginar, nos últimos 5 anos, eu fui tão idiota, fui na conversa, olha, comprei no topo, e ele depois começou a cair, exato, e depois comprei aqui outra vez no topo e ele caiu ainda mais, e no topo e caiu ainda mais, e andou aqui a lateralizar, parecia que não saía daqui, durante um ano. Olha, foste idiota porque compraste aqui, e ele já está, olha aqui, já daqui para cima já foi 50 para os 100%. Portanto, mesmo o idiota chapado, lá está, mais uma vez, volatilidade e risco são coisas diferentes. A curto prazo, a volatilidade é muito grande. Mesmo em empresas, estamos a falar num ETF, mas também em empresas individuais a volatilidade pode ser muito grande no curto prazo. Agora, a longo prazo, isto não interessa nada. A longo prazo, compraste nos topos de 2020 e aquilo caiu 30% depois no Covid. O topo de 2020 comparado com o que é agora, isto aqui por acaso acho que não vai lá. Vai. Olha aqui. Compraste aqui no topo de 2020. Veio o Covid e isto malhou aqui para baixo. Compraste ali. E pá, que idiota. Eu fui na narrativa de que a economia americana é que estava, não sei o que, comprei aqui. Olha onde é que já estavas. Aqui, como eu, comprei. Incrível! E não tens que adivinhar o fundo. Não, olha, foi aqui, a meio. Ainda não estava bem no vermelho. Foi aqui, ou já estava a recuperar. Pronto, olha, incrível, olha ali. A expressão do, como é que é? Timing, com a palavra toda junta. Timing the market is less important than time in the market.
Ou seja, adivinhar a altura em que deves entrar no mercado é muito menos importante do que o número de anos que estás exposto ao mercado. Estás a ver? E portanto, epá, no longo prazo a economia americana vai... Epá, se me estivesse a falar de Portugal, eu podia ser mais depressivo e dizer, não faço ideia, isto se calhar não sai do mesmo. Basta olhar para o PSI, que antes era 20, que é nos 20 maiores portugueses, já nem 20 são. Agora é um PSI, já só se chama PSI. Oh, isso é triste, eu fico... Não é apostar é no casino e na raspadinha. Investir... Começas com os ETFs, acho que sim. Imagina, tu tens a corretora, aí. Se procurares este ETF, a de giro até é pobrezinha em ETFs. É VUAA. É esse. Já sabes e tudo, o ticker. Estás a ver? Já sabes. Aí está. Antes de clicares, tem um VUAA.de. DE é Deutschland. O ETF está listado numa bolsa europeia. Ou pode ser Frankfurt, pode ser... Ora, portanto, na Alemanha tens a de Frankfurt e tens a de... Mas, por exemplo, se não puseres o ponto .de, aqui ele diz em que bolsas é que ele está. Exatamente. Um está em dólares e outro está em libras. Não, isto é CFD. Esquece o CFD. CFD não. CFD são contratos por diferença, são coisas... Normalmente há corretoras que te permitem comprar partes de ações, metades. Porquê? Alguns CFDs, a maior parte deles, quem fica com a... Nem sei se não são todos, pronto, mas não quero estar a dizer asneiras. Quem é dono da ação completa é a corretora. Porque tu estás a comprar uma fração da ação. As bolsas não te vendem frações de ações. Tem que haver um intermediário que é uma corretora que te compra inteira e vende-te 20% dessa ação, 10% àquele, 5% àquele. Se a corretora falir, tu não és dona... A dona do ativo era a corretora, estás a perceber? É muito perigoso os CFDs. Eu não gosto nada dos CFDs. Depois há pessoas que dizem, não, mas a corretora disse que se eu tiver 0,5, mais 0,3, mais não sei o quê, quando der uma ação completa eu já tenho a custódia da... não sei. Pergunta seguinte, tens isso listado em euros e tens também listado em dólares. Para ir numa bolsa americana ou uma coisa assim do género. Queres estar exposta à variação do câmbio, para além da variação dos preços, queres estar exposta também a... Dólar-euro vai variando. Há determinadas alturas em que o dólar agora está mais fraquito em relação ao euro. Ou seja, todas as posições que eu tenho em dólar, mesmo que os preços não tenham descido, as minhas posições desceram um bocado porque o dólar está mais fraco em relação ao euro. Mas também quer dizer que eu, com os mesmos euros, compro mais dólares. Está mais barato para comprar. Agora, há pessoas que não querem essa variação extra, que é, já me variou o preço das ações, eu já me estou a passar. Se o dólar... Em cima disto, diariamente, ainda varia o Forex, que é este par de moedas euro-dólar. Tu queres comprar em euros ou queres comprar em dólares? É isso que tens de decidir. Podes não querer expor-te à variação do dólar face ao euro. No longo prazo não interessa nada. No longo prazo, o Adam Khoo já fez, ele compra em dólares de Singapura, comparados com os dólares dos Estados Unidos, ele fez, nos últimos não sei quantos anos, perdeu para aí 4% ou 5% por estar exposto à variação cambial. Perdeu 4 ou 5% num período em que multiplicou por 200% os investimentos. Portanto, 4 ou 5% em 20 anos não interessa nada. Percebes? Agora, podes não querer essa variação extra. Eu, por exemplo, como compro ações, eu gosto de dizer assim, ora bem, uma ação que custa 100 dólares, com o dólar mais fraco face ao euro, eu vou pagar 90 e... Agora deve ser 84 ou 85 euros. É assim, aqui há várias coisas que podem levar a decidir, que é, ou tu não queres expor-te a essa variação, ou compras e vendes regularmente, e então para quem compra e vende regularmente também tem que ter atenção à liquidez da bolsa, que é, as bolsas americanas têm sempre muita gente, milhões de pessoas a comprar todos os dias, em que estão abertas. As bolsas europeias podem ter menos pessoas a comprar e vender todos os dias. Mesmo assim tem muita liquidez, ainda para mais esse ETF. Se estás a falar em empresas especulativas que pouca gente conhece e não sei o quê, é um risco muito grande. Estás a comprar numa bolsa onde há poucas transações diárias, porque compras, no dia em que quiseres vender, pode não haver lá pessoas suficientes para comprar as tuas ações. Isso não se põe com ETF deste género. Se clicares aí, por exemplo, no VUA de .de, da bolsa alemã, algures aí para baixo deve dizer uma coisa que é volume de transações ou volume. Andas nos gráficos, deixa cá ver o que é que tem para aqui.
Tem as posições. A maior posição neste ETF é a Nvidia. Acumulação. Na de giro, por exemplo, aparece-te. Queres ver? Vou-te mostrar aqui. Isto está para fazer muita coisa. Ora bem, VUAA TradeGate, que é aqui em euros. Na de giro, se andares aqui para baixo, tem, olha aqui, máximo, mínimo, onde é que diz volume? Olha aí, volume médio, 29,6 mil transações. É um volume, comparado com uma bolsa americana, é baixíssimo, mas mesmo assim chega. Portanto, eu acho que tu podes, e por exemplo, mete aqui comprar. Portanto, queres comprar 100 euros? Mas para comprar 100 euros vais-te comprar 0,88, não te vai comprar a ação inteira. Ou seja, queres comprar volume, valor. Queres comprar, imagina, 200 euros. Mas mesmo assim ele tem aqui 1,77. Este 1,77 quer dizer que tu vai comprar uma ação e 77 está partido. Devias ver com a corretora ou ver aí algum vídeo em que te diga como é que tu compras sem ser fracionadas. Talvez nas definições da corretora ou assim, dizer não permitir CFDs ou não permitir ações fracionadas. A de giro é fácil porque não permite. Não te vende ações fracionadas, só te vende ações inteiras. A Interactive Brokers vende ações fracionadas e o Adam Cole diz que está tudo bem, vive bem com isso. E há pessoas que compram um valor fixo todos os meses, compram 1000 euros todos os meses, ou 1000 euros todos os trimestres. E aí é o que estiver e compra fracionado. Eu fico sempre com receio de tu tens uma parte de um ativo, não tens o ativo, não sei. Explora isso, como comprar ações inteiras, não comprar ações fracionadas. Nem que tenhas que escrever para o suporte da corretora, dizer, olha, quero comprar só ações inteiras, não quero comprar nunca frações de ações. Como é que eu faço isto? Pode ser uma opção a desativares aí no... Sim, deve ter. Deves ter que desativar aí nas configurações, que é para nunca te aparecer essa hipótese de comprar fracionado. Aí tem que ser tem a ver com o teu perfil de risco e de investimento, ou seja, numa fase inicial eu não diversificava demasiado, porque já estás diversificada por setores de atividade. Mesmo quando as pessoas dizem, pois, mas assim só estás exposto à economia americana. Só estás exposta a empresas americanas. Uma Meta vende para o mundo inteiro. Uma Apple vende para o mundo inteiro, incluindo para a China. Uma Google, Alphabet, vende para o mundo inteiro. Portanto, não é verdade quando dizes que ao expor-te a um ETF que segue as 500 maiores americanas, só estás exposto ao mercado americano. Não, estás exposto a empresas americanas, mas que a maior parte delas vendem no mundo inteiro. Portanto, porque às vezes as pessoas, mas há um ETF que é All World, tem parte da Europa, parte China, parte América, não sei o quê. Pode ser. Há um que é o IWDA, é esse o ticker. Também é acumulativo. São sempre mais fixos porque tu assim, não tens que todos os anos lá no anexo não sei quê da declaração de IRS meter, mas a minha declaração é, se eu tiver vendas de ações, tenho que pôr vendas de ações. Tenho dividendos, porque algumas empresas entregam-me dividendos. Tenho que declarar quanto é que recebi de dividendos, quanto é que foi retido de dividendos, mas isso é fácil que eu tenho um vídeo que mostra isso. Mas tenho a chatice de isso tem que ir sempre lá, estás a ver? Os acumulativos não porque tu nem notas os dividendos a entrar. Imagina que os dividendos entram, o preço da ação está a 111,20. Imagina que hoje entregavam mais 1 euro por ação nos dividendos. Nos acumulativos, os dividendos, em vez de ir 1 euro para a conta bancária, para a conta bancária não, para a conta da corretora, o preço da ação hoje, em vez de abrir a 111, abria a 111 mais 1 de dividendos, a 112. E, portanto, as pessoas nem dão conta do dividendo a entrar. Porque o dividendo, aqui alguns nestes documentos há de dizer quando é que eles pagam os dividendos, mas nem dás conta dele a entrar porque ele acumula no preço. E assim, para as finanças, nunca é uma venda. Aquilo nunca é um recebimento de um prémio ou de um dividendo ou de um royalty, não é nada disso. Mas estás a ver, já tem matéria um bocadinho mais alta, 0,20, mas mesmo assim não é baixa, 0,20%. O outro era 0,07, o outro é incrível. E depois tens aqui, que mercados é que tem? Tens Holdings, tens a Nvidia também, que é a maior posição no SP500, e depois tens 69% os Estados Unidos, Japão 5,4%, 3% Reino Unido, 2% Canadá, outros, tens aqui Austrália, Irlanda, setores tecnologia,
Eu, por exemplo, tenho 80% do meu portfólio em empresas tecnológicas, porque eu adoro empresas tecnológicas. Agora, tem mais volatilidade. Elas sobem muito e descem muito. E quando descem muito, eu compro. Sobem muito, não faço nada e descem muito, compro. Os outros setores, os setores financeiros são mais cíclicos. Ou seja, andam mais... A economia está bem, o setor financeiro, industriais, estão espetacular. A economia colapsa e bem ele a colapsar. Há aqueles portfólios chamados o portfólio de todas as estações, ou all weather, não sei o quê, em que as pessoas têm um bocadinho de obrigações, um bocadinho de ações tecnológicas, um bocadinho de financeiras, um bocadinho de industriais, um bocadinho de cíclicas, um bocadinho para ser mais defensivo. Só que é aquela coisa que tu estavas a dizer. Eu não quero muito risco, eu quero capital garantido. Pronto, queres muitas garantias, a retorno zero. Fazes um portfólio demasiado blindado em todo o tipo de variações, aconteça o que acontecer no mundo, vais ter em média uma rentabilidade baixinha. Percebes? Podes não ter aquela volatilidade que eu apanho das tecnológicas, sim, mas também te garanto que nunca vais ter rentabilidades de 30% ou 40%, estás a ver? Eu acho que aqui, para não teres que perceber demasiadas coisas numa fase inicial, se estás numa visão de ETFs, eu focava-me num ETF, sem ser recomendação financeira, num ETF das 500 maiores americanas, que siga o SP500, um ETF que siga isso, e pronto. Epá, depois imagina, um dia gostavas, olha, a China até tem ali coisas, não sei o quê, pronto, investes num ETF de tecnológicas chinesas, por exemplo. Um ETF ao CSI 300 das 300 maiores chinesas. Pronto, e diversificas para um bocadinho de chinesas. Eu, a Europa, não sou muito fã, porque a Europa tens uma Airbus francesa que vale muito e tens uma ASML holandesa, que é a empresa que fabrica as máquinas para fabricar os chips. A Ferrari, também, italiana. E, portanto, tens, sei lá, na Europa se conseguia identificar, tens a Hermès, Louis Vuitton, a Hermès é melhor. Se identificasse 4 ou 5 na Europa onde eu era capaz de dizer assim, ok, estas sim, mas também tem um problema grave, que é, tem o pai deles todos, o governo é que manda naquilo. Ou seja, neste momento tenho 17 ou 18% em 3 grandes tecnológicas chinesas. Tecnológicas, porque eu gosto, e chinesas porque acredito no crescimento da economia chinesa no futuro. Mas não estou tão confortável para ter. Ou seja, eu tenho 80-20, mais ou menos. 80% dos Estados Unidos, 20% China. Não estava confortável para ter ao contrário, percebes? Porque o pai chinês decide que não gosta do namorado da filha, né? E eles lá têm tudo de bom e tudo do que pode ser menos bom e que pode, de um momento para o outro, pá, eles decidiram que a crise imobiliária lá já estava em bolha há não sei quantos anos, o governo decidiu mandar abaixo as empresas de especulação imobiliária todas. Mas mandou, quer dizer, aquilo entrou em crise. Eles não se importam de mandar o país para a recessão para corrigir o que eles acham que está mal. É bom, por um lado. As tecnológicas chinesas, por exemplo, a Alibaba levou com não sei quantos... Opa, teve país, demorou... Eu tenho a Alibaba desde 2020 ou 2021. Ela demorou para aí 3 anos e meio para começar. Este ano já duplicou, mas demorou para aí 3 anos e meio para sair do mesmo. Teve uma queda brutal e depois andou ali não sei quanto tempo. Pronto, mas está bem. 3 anos e meio duplicando, se fizeres a conta, também já é relativamente bom, dividindo por cada ano. Mas porquê? A Alibaba tinha uma coisa que o governo chinês decidiu que era que não era bom, que era anti-concorrência, que era quem vendesse na Alibaba não podia vender noutras plataformas. Ponto. A Amazon faz uma coisa diferente, que é, se venderes os teus livros, os e-books, só na Amazon, recebes 70% de royalties. Se venderes também noutras plataformas, na UC, recebes 30%. Agora decide. E uma pessoa decide. Olha, eu também quero ter noutras plataformas, só recebo 30%. Se não, ali a Alibaba não. Quem estiver aqui é 100% aqui. Não posso estar noutros sítios a vender. E o governo achou que aquilo era blindar, primeiro, a concorrência entre empresas e, segundo, não proteger o consumidor. Porque as pessoas dizem, o governo chinês isto e aquilo, mas eles protegem muito o consumidor. Meituan, uma empresa de distribuição tipo Uber Eats, mas assim, cheia de bombada, à escala chinesa. Eles, imagina, encomendas aqui que tu tens, entregas de um dia para o outro na Amazon e achas incrível, na China, com a JD Logistics e com a Meituan, tens entregas em menos de 2 horas. Na China, que é uma coisa gigante, não é este país aqui à beira-mar. Meituan, o que é que fazia? Tinham imagina os Uber Eats todos,
vão ali de mota e não sei o quê, para entregar comida, não sei o quê. E o governo chinês disse, ei, vocês não podem ter tarefeiros. Esses gajos têm que ser todos vossos funcionários. Ponto. Têm todos de ter segurança social, não podem ter horas de trabalho a mais, não podem não sei o quê. Porque aquilo... Eles reclamavam muito lá que a plataforma mandava-lhes um pedido, os gajos estavam a recolher um pedido, estavam a receber outro e tinham que cumprir aquilo, uma cena fabril quase, estás a ver? E o governo chinês veio proteger aqueles gajos todos e disse, não, estes senhores têm que ter segurança social, têm que ter não sei o quê, têm que ser vossos funcionários. De repente, o modelo de negócio com que estava montada a Meituan colapsou. Porque de repente eles tinham dezenas de milhares de tarefeiros como estes têm, a Uber Eats não são deles. Mas lá a China disse, não vais fazer isso, tem que ser vossos. E eles tiveram que repensar o modelo de negócio todo, por causa disso. É que de repente imagina o que é. Uma coisa é tu teres o pessoal a recibos verdes ou o pessoal com empresas próprias, outra coisa é tu contratares esses gajos todos e pagares segurança social, IRS, sabes bem, não é? O custo. E o governo chinês fez isso. Empresas de educação, por exemplo, eu lembro-me em 2021, as empresas de educação privadas na China colapsaram quase todas. Porque o governo chegou e disse assim, aquilo que vocês estão a fazer em relação ao sistema público não traz melhorias significativas, estão a cobrar dezenas de milhares de euros aos pais destas crianças e não sei o quê, e não faz sentido nenhum. Vamos rebentar com o modelo de negócio. Faliram quase todas. Foi incrível. Ou seja, há ali um poder muito grande do governo de um mês para o outro manda-te aquilo abaixo. Portanto, há muita coisa negativa na China, mas há muita coisa positiva, que não se consegue nem nos melhores governos ditos socialistas e que não sei quê, e a cena social. Eles lá já têm um cuidado social muito grande. Dentro daquele modelo ditatorial, capitalista, sim. Que aquilo não é um regime só ditatorial. Mas se tu vires a forma como eles conseguiram tirar milhões de pessoas da pobreza, a China é um caso que devia ser replicado ou estudado e pelo menos partes replicadas noutras áreas do mundo. Nós temos aquele conceito que achamos que nós é que funciona bem, nós é que não sei o quê, somos livres para isto e para aquilo e não sei o quê. Perfeito. Não me venham cá com regimes ditatoriais, não é isso que eu quero. Agora, as liberdades bacocas dos movimentos woke e dos não sei quê, destas merdices todas que andam aí, eu não vejo isto aí por caminho nenhum positivo, percebes? E liberdades e recebemos tudo e querem fazer, façam, e querem usar isto e aquilo e façam e assaltem e está tudo bem. Temos que acolher porque estas pessoas do outro lado do mundo não têm, não sei o quê. Sim e não é assim. E venham para cá e durante 10 anos têm menos impostos do que aqueles que já cá estão a trabalhar arduamente. Mas que merda é esta? Vais para a Suíça tu para teres 8 ou 10 anos. O Francisco, com quem eu tinha o podcast, não, entram e tens logo subsídio de desemprego e enquadramento de tudo social e não sei o quê. E a sobrecarga dos hospitais e não sei. Os portugueses emigraram para muitos sítios. Tu se fores para países nórdicos e não sei o quê, eles claramente fazem. Eu não estou a dizer que concordo com isto, mas eles fazem aquela separação. É cidadão de primeira, é o gajo que cá nasceu e cá não sei o quê. O outro vem para cá, é de segunda. Só na segunda ou terceira geração é que já nasceram lá e não sei o quê e são de primeira. Agora, pronto, é o que é.